O assunto hoje é cinema. O nosso entrevistado é Matheus Almeida, cineasta, saltense e organizador do Salto Film Festival. Matheus, muito obrigado por receber o nosso convite e estar aí para a gente bater um papo sobre cinema. Eu agradeço pela oportunidade e pelo espaço. Matheus, você é organizador do Salto Film Festival. Queria que você falasse um pouquinho sobre o concurso, como que funciona, quem pode participar. Então, a ideia do Salto Film Festival foi uma ideia que a gente teve já há um tempo atrás. E primeiro passou por um experimento que nós fizemos em Itu. Nós organizamos um festival de cinema em Itu, que foi o Festival Ituano Saltense de Cinema Independente, foi ano passado. Foi muito bacana. A ideia do festival era fazer com que pessoas, qualquer tipo de pessoa que produzisse seu filme, seja cineasta, seja formado ou não, ou seja só entusiasta, pudesse participar e ter um espaço para mostrar seu trabalho, né? E poder ter um reconhecimento, uma premiação e tudo mais. Então, a ideia do festival era essa. E nós fizemos esse festival em tudo, deu muito certo, foi bem bacana. E decidimos trazer ele para Salto. Fizemos um projeto na Lei Paulo Gustavo, foi aprovado. E a ideia do festival é essa, né? É a gente conseguir mostrar para as pessoas, para o público, apresentar os cineastas da região, os cineastas locais, os trabalhos deles e criar um espaço onde eles possam se sentir à vontade para mostrar o que fizeram, mesmo da pessoa que está gravando com o celular e está começando, até a pessoa que já tem uma experiência, que estuda cinema, alguma coisa do tipo. Então, é aberto para todo mundo que queira participar, contanto que more nas cidades de Salto, Itu e Indaiatuba. O festival ele é mais focado na região, aqui na nossa micro-região. Então, pessoas de Salto, Itu e Indaiatuba podem participar desde que tenham 18 anos, com qualquer tipo de obra, de até 15 minutos. Né? Sendo uma obra de até 15 minutos, de qualquer gênero, qualquer pessoa que mora nessas cidades pode participar. E os interessados ainda têm a oportunidade, né? Porque as inscrições ainda estão abertas. Sim, as inscrições vão até o dia 6 de abril. É tudo feito de forma online. No nosso Instagram tem o link para o nosso site. A pessoa entra no site, faz a inscrição, é bem simples, através de um formulário no Google, manda todos os dados dela, manda o filme. E depois, quando sai o resultado da seleção, ela também é avisada por e-mail. É tudo online, tudo bem tranquilo. E qual foi o objetivo, Matheus, quando você pensou em organizar esse festival? Como você falou, você já teve essa experiência em Itu, foi algo que deu certo, mas como que surgiu a ideia de organizar isso daí? Isso aí veio de uma necessidade que eu senti de ter um espaço para pessoas que são fora do meio acadêmico do cinema. Porque o que nós temos, né? Em Salto nós temos o curso de cinema do CEUNSP, que é muito famoso, muito consolidado, e esse curso era o responsável por organizar o Curta Salto, que também é um festival que está aí há mais de 10 anos, muito consolidado. O problema desse festival e desse meio do cinema mais acadêmico e tudo mais é que ele é muito fechado e ele não tem muito espaço para pessoas que não necessariamente são formadas em cinema participarem. Então, acaba inibindo o aparecimento ou o incentivo de produções de pessoas que tenham vontade, que até sabem fazer, mas que não fazem parte desse meio. Essas pessoas acabam se sentindo inibidas em poder participar disso, por ser muito fechado. Então, a ideia do festival era ser um contraponto a isso. É uma coisa totalmente independente mesmo, que não é preso a padrões ou a nichos, para qualquer pessoa que realmente goste de cinema, de audiovisual, participar. Seja o cara que é formado em cinema, seja a pessoa que é produtora independente, seja a pessoa que faz vídeo para a internet. É um espaço democrático, para todo mundo poder participar, mostrar o seu trabalho, para as pessoas se conhecerem, criarem um networking e ter um reconhecimento, ganhar um prêmio, né, um troféu. No caso do Salto Film Festival, a gente vai dar uma premiação simbólica em dinheiro também para os vencedores. Então a ideia é essa, é valorizar o talento local, independente de que nível a pessoa esteja, né? Eu acho que essa busca de talento está muito ligada ao momento que a gente vive, né? Porque hoje qualquer um consegue com o celular fazer um filme, editar, colocar os efeitos, mas muitos acabam não tendo a oportunidade de expor isso daí, né? Às vezes colocam na internet, acaba não sendo visto por muitas pessoas. Talvez essa seja
uma oportunidade para muitos aparecerem também, né? Exato. A gente sentiu muito isso em Itu, nesse festival que nós fizemos em Itu. Porque a gente recebeu inscrições de filmes de tipo, adolescentes, assim, sabe? Que pegaram um trabalho de escola e fizeram disso virar um filminho. E fizeram lá e ficaram super felizes de ter o filme deles sendo exibidos ali, assim, tipo... de poderem ver na tela grande aquilo que eles fizeram. Então, realmente, é muito importante a gente poder dar abertura para essas pessoas que não são necessariamente desse meio mais acadêmico, mais cult, assim, poderem mostrar aquilo que elas estão fazendo, e principalmente para as pessoas da nossa região aqui, porque né, nós temos muitas pessoas que produzem, que trabalham com audiovisual aqui na nossa região, e que não necessariamente são pessoas formadas em cinema ou que frequentam esses meios, né? E estão produzindo, estão fazendo coisas muito legais. Então esse é um espaço para as pessoas poderem mostrar o trabalho mesmo e se sentirem incentivadas a continuar. Bacana. Matheus, vamos falar um pouquinho agora sobre você e sua trajetória profissional. Queria que você falasse um pouquinho como que surgiu o cinema na sua vida, né? Você é da área da comunicação, mas não necessariamente não começou no audiovisual, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional e como você chegou ao cinema. Cara, eu sou formado em jornalismo, eu me formei em 2020 no CEUNS também. E a maior parte da minha carreira foi construída no jornalismo e na comunicação. Eu trabalhei em revistas, trabalhei em rádio, trabalhei em TV e sempre trabalhei com jornalismo, assim, e é uma área que gosto muito, sou apaixonado e tal. Mas o cinema teve sempre em segundo plano, assim, sempre teve o audiovisual, porque desde muito novo eu sempre gostei de mexer com vídeo, sempre fui fissurado por câmera e tudo mais. E eu sou de uma geração que pegou aquele começo do YouTube, quando surgiram os primeiros YouTubers lá atrás, 2010, 2011. E essa minha geração foi muito incentivada por essas produções, porque tinha internet. E aí você podia produzir o seu vídeo na sua casa e publicar e virar famoso, entendeu? Então, eu sou dessa geração que foi incentivada a começar a produzir para o YouTube. E a partir disso eu comecei a mexer, né? Conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo a mexer com câmera, fui aprendendo a mexer com áudio, tudo assim, aprendendo na internet, por conta própria e tal. Nunca fiz um curso, nunca estudei sobre nada. E fui aprimorando conforme o tempo foi passando. No jornalismo eu fui produzindo mais coisas documentais, né? Produzindo documentários e tudo mais, porque eu fiquei cansado da produção que era feita para TV. Porque a produção para TV, ela não tinha um capricho muito grande, porque ela precisava ser muito rápida. E aquilo me incomodava, eu queria uma estética melhor, eu queria um negócio mais bem feito, mais bem organizado e tudo mais. E aí eu comecei a fazer produções documentais, para jornalismo mesmo. Na faculdade eu já fiz alguns, que foram bem legais e tudo mais, já puxando para uma estética um pouco mais cinematográfica. Mas aí, em 2021, mais ou menos, eu comecei a mexer mais com audiovisual do que com jornalismo. Fui trabalhando nas duas coisas em paralelo. E comecei a considerar fazer coisas de ficção, porque até então eu tinha feito produções documentais que não tinham nada a ver com ficção, né? Não era um curta-metragem, assim. E estava trabalhando com jornalismo e tudo mais, até que aí em 2023, surgiu a oportunidade de fazer um filme para o Festival Anselmo Duarte, né? Que era a releitura das obras do Anselmo Duarte. A primeira edição foi em 2022, eu não participei, mas fiquei com muita vontade de participar. Aí em 2023 resolvi participar. Fiz um filme para concorrer nesse festival. E ganhei o festival. Foi o primeiro filme que eu fiz, que era um filme de ficção, um curta-metragem mesmo. Foi o primeiro que eu fiz, eu nunca tinha feito nada. E ganhei o festival já de primeira, assim. Então isso me deixou muito animado, assim. Eu fiquei muito, muito feliz com isso e isso me incentivou a continuar. Eu falei, bom, acho que dá para levar isso aqui mais a sério. E aí eu fiz uma troca, né? Passei o jornalismo e a comunicação para segundo plano e trouxe o cinema e o audiovisual para primeiro plano. E a partir daí eu comecei a realmente cair de cabeça, né? Tipo, me profissionalizei, tipo, tirei um DRT, fiz tudo o que precisava fazer. Eu tenho a minha produtora também, que é a produtora que faz os meus filmes e tudo mais. E aí eu caí de cabeça no meio da cultura também, né? Porque não é só o cinema, né? Tem o meio audiovisual, mas tem uma questão cultural, até por uma questão de lei de incentivo, eu fui procurar saber mais.
E com a visibilidade que eu consegui, tendo ganhado o festival, tendo sido um dos vencedores do prêmio de fotografia também, o prêmio J. Silvestre, que foi no ano anterior, no fim de 2022. E eu acabei conseguindo me eleger como conselheiro de cultura. Eu me candidatei nas eleições que tiveram em 2023 para os conselhos municipais e fui eleito conselheiro de cultura. E a partir daí eu me inteirei de vez assim, no meio cultural saltense. E desde então eu tenho me focado e tenho me dedicado a fazer coisas culturais para a nossa cidade, assim, produções bacanas, tanto em audiovisual como, no caso, esse festival de cinema, né? Fizemos também um negócio bem bacana com Faces Ocultas, né? Lançamos o documentário deles no começo desse ano, com uma exposição que a gente fez lá no foyer do Palma de Ouro, foi bem bacana. E é isso, estamos produzindo sem parar. Quando o pessoal fala em cinema, muitos, sobretudo nacional aqui, né, ligam a Rio de Janeiro, São Paulo, mas é possível alguém ter o cinema como profissão, vivendo no interior, ou numa cidade ali um pouquinho maior, mas ainda longe das principais capitais? Cara, possível mas é difícil. É bem difícil, a gente não pode negar a realidade. O epicentro de tudo é Rio e São Paulo mesmo, são as capitais. Mas dá para você fazer coisas no interior através de leis de incentivo, como foi a Lei Paulo Gustavo, como é a Lei Aldir Blanc, você fazer projetos com essas leis de incentivo que vêm para todos os municípios e produzir coisas através daí. Você não vai ter uma verba muito grande para fazer grandes produções, né? Mas você consegue fazer coisas bacanas e bem feitas com essa verba e fazendo no interior. A gente tem um caso muito emblemático em Indaiatuba, né? Nós tivemos um filme que foi feito lá pela Ana Esquelante, que é o Bonita de Rosto, que é um filme que ganhou uma repercussão muito grande, assim, até nacional, e foi todo feito em Indaiatuba, ela é de Indaiatuba, e o filme conta um pouco da história dela e é todo rodado em Indaiatuba. Então dá para fazer. Não dá para você fazer tipo uma longa-metragem igual foi tipo Ainda Estou Aqui, que ganhou Oscar e tudo mais. Isso é bem difícil. Mas você fazer produções independentes dá para fazer e tem muita gente fazendo coisas muito boas. Voltando um pouquinho à conquista do prêmio do Festival de Cinema Anselmo Duarte. Como que surgiu a ideia de gravar aquele filme? Você falou que não participou da primeira edição, né, em 2022, ficou com vontade. Como que surgiu toda a ideia de gravar o filme, depois a concorrência lá com os outros produtores, até você chegar no título desse concurso? Cara, o Festival do Anselmo foi um negócio muito louco, assim, porque eu fui assistir a premiação de 2022. Eu vi os filmes. E eu ia me inscrever, eu não me inscrevi, assim, por pura preguiça. Falei, puta, o filme era Pagador de Promessas, a primeira releitura. Falei, nossa, muito trabalho. Porque é você fazer uma releitura do filme em 45 segundos. Então, assim, eu falei, como que eu vou fazer a releitura de Pagador de Promessas em 45 segundos? Eu deixei quieto. Mas aí quando eu vi as coisas que as pessoas fizeram, né, os outros filmes, eu falei, acho que dá pra fazer uma coisa legal. E aí já ficou essa coisa na minha cabeça, acho que no ano que vem eu vou participar. E aí em 2023 o filme foi O Crime do Zé Bigorna, que era um filme bem mais simples. Eu falei, não, agora eu vou mesmo, assim. E aí eu assisti o filme e quando eu tava assistindo o filme eu já tive a ideia, assim, na cabeça. Porque o filme, ele é muito cômico, mas ele é um thriller político. E tem assassinato e tudo mais, e eu consumo muito esse tipo de filme. Eu assisto muito filme de máfia, muito filme noir. Então, para mim, foi muito fácil fazer um link com isso. Então, assim que eu vi o filme, eu já tive a ideia e fomos produzir. A gente gravou, assim, 2 fins de semana e saiu tudo conforme o esperado. Fizemos a inscrição. Eu achei que dava para ganhar, mas não achei que fosse ter a repercussão que teve. Tanto que isso acabou gerando todo o resto das outras coisas que vieram depois. Porque a repercussão foi muito grande, né? Saiu em todos os jornais da cidade, até em outros jornais de outras cidades aqui da região. Porque o primeiro ganhador do Festival Anselmo Duarte, que foi em 2022, foi um cara da Bahia. E aí, nessa segunda edição,
um cara de Salto ganhar, da própria cidade, foi uma coisa que mexeu, né? O pessoal... Foi impactante, o pessoal gostou bastante. E aí, deu tudo certo, né? Tipo, foi um nervosismo tremendo. Eu fico muito nervoso quando tem essas coisas de premiação, porque eu sou muito competitivo. Mas deu tudo certo e foi uma baita euforia, né? E acabou desencadeando várias outras coisas, né? Porque isso me abriu portas e me deu uma visibilidade muito grande. Então foi excepcional. E você que não viu o filme, quiser ver, o link está aqui na descrição desse vídeo. Depois que a gente terminar a entrevista, você acessa lá e confere. Continuando, falando um pouquinho de cinema, você acha que, sobretudo aqui em Salto, ele não valoriza toda a história que o cinema e a cidade têm de relação? Porque quem é do meio sabe, conhece Anselmo Duarte, conhece os filmes, mas acho que o grosso da população, às vezes se você falar o nome de Anselmo Duarte, muitos nem sequer lembram que ele é de Salto, né? Você acha que falta um pouquinho dessa memória aqui na cidade? Eu acho que tem essa questão de memória, que falta um pouco disso mesmo, né, de valorização do artista local, mas isso não é só com o Anselmo Duarte, isso é como um todo. Com todos os artistas locais que nós temos, a gente tem artistas incríveis na história da nossa cidade que não são devidamente valorizados. Isso não é um problema de Salto, é um problema do país como um todo, mas assim, se a gente for olhar para os outros segmentos artísticos, além do cinema, a gente tem Faces Ocultas, que é multipremiado, já fez coisa até fora do país, e que tem um reconhecimento por uma parte da população, mas tem gente que nunca viu um espetáculo do Faces Ocultas e eles estão sempre fazendo coisas aqui na cidade. Nós temos a Marisa Gil também, que é uma baita referência na dança na cidade. Tivemos bem mais lá no passado, que acabou sendo uma grande influência para esses outros grupos também, o Idovar Sal Filho, que foi um bailarino muito famoso da cidade. No teatro temos assim várias referências, né? Temos o Carlos Pousa, que basicamente fundou o teatro em Salto. Então, a arte em Salto carece de um reconhecimento como um todo, mas o cinema tem essa coisa porque o cinema nacional, ele agora, talvez, com Ainda Estou Aqui, as coisas mudem, mas ele tem um reconhecimento muito, muito baixo mesmo. As pessoas não estão acostumadas a consumir o cinema nacional. Então, é novidade para elas até, mas tem coisa sendo feita há muito tempo. Eu acho que o cinema em Salto, ele tem um problema também que, além do fato de nós não termos um cinema consolidado, porque a gente está sempre tendo problema de ter um cinema e ele fecha, e daí abre o outro que fecha também. Isso acaba atrapalhando um pouco, porque daria para trabalhar coisas de cinema tendo um cinema que exiba filmes e tudo mais. Mas acho que tem uma questão de segmento também, assim, porque existe uma ideia errada de que o cinema em Salto se resume ao curso de cinema do CEUNSP. E não é isso. Na verdade, a maior parte das pessoas que fazem o curso de cinema do CEUNSP não são nem de Salto, elas são de outros lugares. Elas vieram estudar aqui, algumas acabam morando aqui porque é um curso muito famoso e vem gente de outro estado até, de outros estados, mas a maioria das pessoas são pessoas de outras cidades. Eu sei disso porque eu convivi com eles, eu estudei junto com eles lá no bloco de comunicação. E as pessoas têm uma ideia de que o cinema, a produção audiovisual em Salto, ela se resume ao curso de cinema do CEUNSP, que não necessariamente está preocupado em fazer coisas para a cidade. Porque é como eu disse, as pessoas dali, em sua grande maioria, não são da cidade. Então elas estão preocupadas em fazer os projetos delas, mas essas coisas não necessariamente são sobre a cidade ou ficam dentro da cidade, né? Então isso acaba contribuindo com uma ideia de que o cinema é uma coisa que não acontece na cidade ou é até inacessível. E não é verdade, porque tem gente fazendo que é fora desse meio acadêmico, do curso de cinema do CEUNSP, que está fazendo coisas. Mas às vezes as pessoas não têm oportunidade ou espaço de mostrar. É por isso que a gente está nessa iniciativa de fazer esses festivais, justamente para dar esse espaço. Mas o cinema na cidade acontece, ele só não é mostrado, né? Quem faz mesmo cinema em Salto, de fato, até as pessoas que moram em Salto, são saltenses, não tem espaço para mostrar o trabalho delas. E a gente está tentando mudar isso agora, né?
Você falou um pouquinho do consumo da produção do cinema nacional, né? Você acha que a conquista do Oscar por Ainda Estou Aqui deve incentivar ainda mais a busca por produções nacionais para quem for assistir? Eu acredito que sim, porque a repercussão foi muito grande, foi um negócio massivo, assim. E, bom, a gente viu como foi quando o filme ganhou. Tava todo mundo em pleno carnaval assistindo e quando saiu o resultado, o pessoal comemorando como se fosse Copa do Mundo. Então eu acho que dá. Acho que as coisas tendem a mudar a partir de agora. As pessoas vão olhar para o cinema nacional com outros olhos. E isso vai incentivar a produtores, a diretores a fazerem coisas bem brasileiras, usando elementos da nossa própria história para poder fazer filmes bacanas. Eu acho que foi muito bom esse prêmio e acho que isso vai mudar a percepção do público para poder consumir e vai mudar o incentivo aos produtores, aos diretores brasileiros a fazerem coisas contando a história do Brasil mesmo, e vai dar mais visibilidade, vai abrir mais portas. Eu acho que foi muito importante e acho que a partir de agora, até para premiações mesmo, né, para outros filmes conseguirem ser indicados e ganharem premiações internacionais, acho que vai mudar, espero que mude. Uhum. E para a gente finalizar, uma pitadinha de polêmica aí. Não desvalorizando nenhum nem o outro, queria que você considerasse as épocas que eles foram produzidos, os contextos sociais, os contextos financeiros de cada época. Mas você acha que o Oscar conquistado por Ainda Estou Aqui como melhor filme internacional, né? Não foi o melhor filme como um todo. Essa premiação é superior à Palma de Ouro conquistada por Anselmo Duarte? Eu acho que são coisas diferentes, em contextos diferentes, né? Na época do Anselmo, o Oscar ainda era uma coisa que não tinha a relevância que tem. O maior prêmio era a Palma de Ouro. Então, assim, ele conseguiu o melhor daquilo que poderia se conseguir na época. Hoje é o Oscar. Mas é muito difícil você conseguir um filme que não seja falado em língua inglesa conseguir ganhar como o melhor filme do Oscar, melhor filme mesmo, assim, é muito difícil. Nós tivemos são exceções, né, como foi o caso de Parasita. Mas o fato de ter conseguido ganhar como melhor filme internacional, uma coisa que nunca tinha acontecido com um filme falado em português, né? Então, assim, eu acho que foi algo bem relevante. Eu acho que as duas coisas, tanto o Oscar de melhor filme internacional para Ainda Estou Aqui, quanto a Palma de Ouro para o Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, estão em pé de igualdade, assim. Eu acho que o que muda, talvez, seja a forma como o impacto que isso tem para a indústria e para a visibilidade, porque na época do Anselmo o mundo não era globalizado. Então as coisas não tinham essa expressividade assim tão grande como é agora, né? Agora o Oscar que Ainda Estou Aqui ganhou foi assunto no mundo inteiro. Então eu acho que como divisor de águas e como incentivo, uma coisa que vai realmente mudar a indústria, Ainda Estou Aqui talvez até tenha mais importância pela relevância e tudo que aconteceu, a repercussão toda. Mas se você for olhar em questões em termos históricos, assim, em termos de cinema mesmo, o prêmio do Anselmo tem uma relevância inegável que não dá para você descartar, né? Tipo, você fazer uma produção tão brasileira como é Pagador de Promessas, porque é Brasil puro aquilo ali, e você conseguir ganhar um prêmio internacional concorrendo com gente muito boa, porque ele estava concorrendo com gente muito boa na época, e você ganhar o maior prêmio do cinema da época, pô, não é brincadeira, cara, ainda mais naquela época, assim, que não se tinha tanta estrutura. Então, acho que as duas coisas são extremamente relevantes e importantes, e que bom que uma dessas coisas faz parte da nossa história, da nossa cidade, né? Com certeza. Esse foi Matheus Almeida, você que ficou curioso aí com o filme que ele produziu, que foi o vencedor do Festival de Cinema Anselmo Duarte. Novamente, o link está aqui embaixo para você conferir. E se você ficou interessado, ficou entusiasmado com as produções cinematográficas e quer participar do Salto Film Festival, a gente vai deixar também o link do site para você conferir todo o regulamento e fazer a inscrição. Então, Matheus, muito obrigado. Espero que a gente possa aí conversar mais vezes sobre cinema. E desde já desejando bastante sucesso para você nessa sua trajetória. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Muito bacana a gente falar de arte, né? É sempre necessário a gente poder falar, porque a nossa cidade
é realmente um celeiro de artistas e eles precisam ser valorizados. Então, muito obrigado e seguimos em frente aí, produzindo sempre. Ficamos por aqui, até a próxima.